Nas últimas 2 semanas a gente ficou um pouco preso, não sei se isso foi bom ou se foi ruim para vocês, mas eu fiquei um pouco investigando lá o dito 75 do Evangelho de Tomé, né? Então, Jesus traz aquela passagem da câmara nupcial e dos solitários que entram na câmara nupcial, e eu pensei, nossa, isso aqui dá pano para tanta manga, que acabou ficando muito grande o desenvolvimento, deu muito estudo, mas geralmente o ritmo são 3, 4 ditos por encontro, né? Não é 2 semanas para um dito só. Hoje a gente vai continuar pelo dito 76, e eu vou compartilhar minha tela. Sejam muito bem-vindos. Bom, a gente tinha terminado o dito 75 falando da Câmara Nupcial, e aquele nosso longo estudo acabou falamos um pouquinho de Kundalini, um pouquinho da união da alma com o espírito, né? A Sofia como a sabedoria que se une a Cristo, representando o amor, o Eros, né? Então, a gente focou muito nessa questão da união da alma com o espírito e do despertar da alma, como esse despertar leva a um estado de não dualidade. E aí a gente vai agora para o 76. Eu espero que esteja ficando relativamente claro como as passagens se entrelaçam entre si, não sei se a gente pode dizer que forma uma doutrina gnóstica, né? Eu não gosto de usar essa palavra, mas uma das coisas que eu quero levantar nesse nosso estudo, isso que a gente está fazendo aqui desde o início de 2020, é entender o que é o gnosticismo, assim, com um pouco mais de detalhe. Porque por muito tempo o gnosticismo ficou sendo entendido como aqueles dualistas que rejeitam o mundo, acreditam num demiurgo mal, querem fugir daqui e se acham especiais porque têm um conhecimento secreto. Mas aí eu trago essa questão, né? Será que é só isso, o gnosticismo? E aí eu vejo muito essa sabedoria de Jesus no Evangelho de Tomé, no sentido de mostrar todos os outros elementos que a tradição gnóstica cristã, que nesse caso, vão abraçando esses elementos no sentido de renúncia ao mundo, não por odiar o mundo, mas perceber a ignorância que permeia esse mundo de sombras, e esse mundo cópia, esse mundo reflexo, né? Perceber que nós temos um trabalho interior de tirar as vestes, de buscar a nossa pérola no centro do coração, né, a nossa pérola interior. Então, as passagens do Evangelho de Tomé, por mais que elas sejam soltas, elas vão se amarrando, elas vão falar um pouco ali nas entrelinhas do falso espírito, elas vão falar um pouco do problema do apego e da ignorância, elas vão falar do despertar do Cristo, da união da alma, né, da não dualidade, da câmara nupcial, esses temas que às vezes a gente encontra na cosmologia gnóstica, que aí vai ter todos aqueles nomes mais complexos, também vão estar nessa parte de sabedoria de Jesus, essa parte mais Jesus filósofo, com essas sentenças enigmáticas, né? A gente também encontra nas entrelinhas se a gente tem esse conhecimento por base. Eu espero que isso esteja ficando um pouco claro, porque, para mim, o reestudo desse material está tornando cada vez mais evidente tudo isso. Então, vamos para o dito 76. E o dito 76 vai trazer um desenrolar importante aqui para a gente também, que eu trouxe um trechinho, que é justamente o simbolismo da pérola. Então, eu vou ler o dito e a gente continua. Disse Jesus, o reino é semelhante a um negociante que possui um armazém, achou uma pérola e, sábio como era, vendeu todo o armazém e comprou essa pérola única. Procurai também vós o tesouro imperecível, que se encontra lá, onde as traças não se aproximam para comê-lo, nem os vermes destroem. Essa é uma passagem que a gente encontra no Evangelho de Mateus, é uma daquelas idênticas do Novo Testamento, né, onde as traças destroem, os ladrões roubam também, às vezes está em vez de vermes, mas há essa ideia do que é o reino dos céus, né? Uma outra passagem do Evangelho de Tomé, Jesus vai dizer, o reino de Deus está em vós, o reino está em vós. Novamente reforçando aquela ideia de que o que está em nós é também o todo, né? Que aquele que conhece a si mesmo conhece o todo, que é uma ideia que a gente encontra no hermetismo, né? Assim em cima como embaixo. Então, essa ideia de que o reino está em nós reforça essa ideia gnóstica de que nós não precisamos de intermediários para acessar o reino dos céus. Porque se o reino está em nós,
e ele é como alguém que percebeu que há algo único, uma pérola, que é um tesouro imperecível, e é possível de adquirir, então é possível que a gente encontre isso em nós mesmos. Esse caminho, ele é possível para cada um de nós. E é interessante que Jesus traz essa ideia de que é alguém que tem muitas posses, porque reforça aquilo que a gente vem falando sobre a renúncia ao mundo de uma forma natural, de um desapego que vem não pela obrigação ou pela repressão ou pelo preciso fazer isso porque me mandaram, mas um desapego natural que surge com a percepção, com o conhecimento de que há algo muito mais valioso. Então, se você descobre um grande tesouro, como uma pérola, que é imperecível, você naturalmente vende todo o seu armazém, você abandona as suas posses no sentido das coisas que te geram apego, né? A posses aqui do armazém não é necessariamente as coisas que a gente tem, mas é tudo aquilo que a gente se apega, né? As nossas opiniões, os nossos conceitos, a forma como a gente enxerga o mundo, o que a gente espera das pessoas, as nossas expectativas, tantas vezes que a gente se frustra na vida, né? Tantas coisas que a gente tenta construir na vida para depois descobrir que não era aquilo que preenchia a nossa alma. Então, tudo isso que nos gera apego e reação e reatividade em relação ao mundo, ou desejo de posse, desejo de ter, uma opinião que a gente é muito arraigado, tudo isso que nos abala emocionalmente é um item do nosso armazém pessoal, né? Mas à medida que a gente vai investigando e buscando o reino que está em nós, a gente chega um dia, espero, nessa pérola preciosa. O símbolo da pérola, ele vai aparecer no Novo Testamento, ele vai aparecer no Evangelho de Tomé, e ele vai aparecer em outros lugares também. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, no Evangelho de Filipe. No Evangelho de Filipe, que também é da Biblioteca de Nag Hammadi, também é um texto gnóstico. E foi justamente o que eu trabalhei nas 2 últimas semanas, um dos que eu trabalhei, porque o Evangelho de Filipe ele vai falar muito sobre a câmara nupcial, ele vai falar do sacramento, sendo que o quinto sacramento é justamente o matrimônio da alma com o espírito, né? Então, esse Evangelho de Filipe ele vai ser muito importante para um grupo gnóstico chamado os Valentinianos, da Escola do Valentim, que a gente viu lá no livro da Elaine Pagels, o Valentim que se opunha às ideias do Irineu, e deu toda aquela briga entre eles, né? E o Evangelho de Filipe também vai trazer a imagem da pérola. Então, o que diz lá no trecho muito bonito do Evangelho de Filipe, né? Quando a pérola é atirada na lama, lembra dos não joguei pérolas aos porcos, né? Tá tudo amarradinho. E é engraçado, porque o Evangelho de Tomé e o Evangelho de Filipe, eles foram rejeitados na formação da Igreja Católica, né? Mas a gente vê como os ensinamentos dialogam entre si, na linguagem específica. Então, quando a pérola é atirada na lama, ela não passa a ser desprezada. Tampouco, se for banhada em óleo de bálsamo, se tornará mais preciosa. Ela sempre manterá o seu valor aos olhos do seu dono. O mesmo ocorre com os filhos de Deus, onde quer que estejam. Eles sempre têm valor aos olhos de seu Pai. E aí aquele sentido tão simples e tão que a gente esquece, né, que aquilo que é imperecível, esse tesouro imperecível que está no nosso coração, ele não tem como ser tornado mais valioso ou não tem como ser corrompido, né? Ele é imperecível. Então, a lama não contamina a pérola. E também não tem como as coisas do mundo tornarem ela mais valiosa. Ela já é todo o seu valor ali em si. E isso lembra muito no mito da cosmologia, quando a gente vai falar de Demiurgo, de Sofia e Aldabaoth, os arcontes, aquela história toda, uma das passagens, por exemplo, do Apócrifo de João, vai falar sobre como a Pronoia, que é a deidade gnóstica lá, que eles também chamam de Barbelô, ela vai enviar a epinóia da luz para habitar no homem, que é aquela erva espiritual que os arcontes não conseguem corromper, que os arcontes não conseguem pegar. É uma luz inalcançável para as sombras, assim como a pérola não pode ser corrompida pela lama. Então, são várias vezes que a gente vai encontrar sinônimos nos textos gnósticos
Por exemplo, no Apócrifo de João, essa pérola vai ser um símbolo para a tal da epinóia da luz, que é aquela luz que desperta a intuição e leva o homem a encontrar o caminho da sabedoria e se tornar como um Cristo, né? Então, essa também pode ser chamada de pérola, essa semente de luz em nós. E ela também não pode ser banhada em óleo de bálsamo e tornada melhor pelo mundo, porque as coisas do mundo sempre vão ser inferiores à luz imperecível que vem diretamente da pronoia da luz do divino do um. Esse tema da pérola, ele vai ser muito importante num hino gnóstico que vai ser muito influenciado pelo ensinamento de Tomé. No nosso primeiro vídeo da lista do Evangelho de Tomé, que a gente fez um estudo sobre quem é Tomé, como é essa história de que Tomé que teria ido à Índia e não Jesus, Tomé levou o cristianismo para a Índia, ou Tomé veio da Índia e estava voltando para a Índia, de onde surgiu essa história, né, que a gente não tem como afirmar arqueologicamente com nenhuma certeza, né, são só histórias que a gente reflete, cogita aqui entre nós. Tomé, ao que tudo indica, ele teria ido morar no norte, na região do norte da Síria, Turquia, ali a fronteira que hoje é Turquia, Armênia, e ele foi para lá depois da morte de seu mestre, e lá ele fundou um grupo, criou uma comunidade, né? Não é exatamente fundou uma ordem, um grupo, né? A gente imagina algo mais simples, ele vai levando seus manuscritos, Tomé era um escriba, né? E ele leva seus textos e ali uma comunidade gnóstica se estabelece. Alguns de vocês às vezes me pedem, é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer, não estou prometendo, mas é uma coisa que eu acho muito importante a gente fazer um dia, que é justamente explicar melhor quem são esses gnósticos, assim, que são chamados, né, de ofitas, valentinianos, setianos, maniqueus, basílides, todos esses nomes que vão surgindo, que fica às vezes muito solto, né, esses grupos, e a gente colocar eles nas regiões geográficas e entender o século, as ideias deles, eu acho legal. E Tomé vai ser um dos responsáveis por um desses grupos, né? Então, ali no sul da Turquia, região da Síria, em Edessa, surge um grupo ligado ao gnosticismo de Tomé. O gnosticismo de Tomé vai ser muito diferente de outros gnosticismos, como o de Filipe ou de João, se a gente entende que é como eu entendo, que Jesus ensinou uma gnose e os discípulos estão passando essa gnose adiante ou procurando manter um ensinamento, não vai ser muito diferente. Mas é claro que cada um vai ter o seu estilo próprio e cada um vai enfatizar o ensinamento de um jeito ou de outro. Então, lá no meu livro eu comento que o João, ele é mais essênio, ele vai falar mais de luz e trevas, ele vai falar mais de cosmologia, ele gosta mais de metafísica. Então, o estilo do gnosticismo que vem de João e vai lá para o Egito vai ser um gnosticismo mais metafísico cosmológico. O Filipe, ou em quem se baseou o autor do Evangelho de Filipe, porque né, não necessariamente foi escrito por Filipe, vai ter um estilo mais de sacramentos e práticas do dia a dia e de colocar o ensinamento nessas práticas. E o Tomé vai ter esse estilo mais de sentenças curtas, filosóficas. Por isso que a gente vai encontrar, é um longo parênteses que eu estou fazendo aqui, a gente vai encontrar essas diferenças entre os gnosticismos. Não quer dizer que eles são contraditórios entre si, quer dizer que eles têm algumas ênfases ou tons diferentes de apresentar o ensinamento, como cada um de nós entende e filtra, né? Os discípulos também foram filtrando a partir de suas próprias percepções. E aí, na Síria, tem esse grupo ligado ao Tomé, e logo depois, no século II, e depois no século III, vai surgir cada vez mais forte um grupo gnóstico nessa região da Síria, ligado a um gnóstico muito importante chamado Bardesanes. E é o Bardesanes um dos preservadores desse gnosticismo de Tomé, que ele vai trazer cópias, ele vai manter cópias do Evangelho de Tomé traduzidos para o siríaco. E ele também vai nesse grupo ligado a Bardesanes, que depois, lá no futuro, vai desembocar no maniqueísmo, então, essa mesma linha, né? Ele vai manter um texto chamado Atos de Tomé. E nesse Atos de Tomé vão ter alguns hinos. O Livro das Nações, que é um texto que o Bardesanes escreveu,
E um hino muito famoso, que talvez alguns de vocês já tenham lido, ele tem algumas traduções em português, que é o hino da Pérola. O Jung gosta muito desse hino, ele trabalha em alguns de seus textos com as ideias do hino da Pérola, então é um texto que o Jung conhecia, que às vezes é chamado o hino da alma, o hino da pérola ou o hino da veste de glória, porque no final vai ter uma questão ligada ao simbolismo da veste. E é por isso que eu fiz esse longo introito, né? Porque, novamente, a gente está vendo um simbolismo da pérola numa passagem do Evangelho de Tomé, numa do Evangelho de Filipe, e num texto ligado a essa escola de Tomé, um texto atribuído ao Bardesanes, no Atos de Tomé, vai ter o hino da pérola. Então, eu trouxe para vocês não o hino inteiro, mas um trecho do hino. Esse hino vai ser publicado no próximo, não o próximo livro, o segundo livro que a gente vai publicar lá na editora, ele já está pronto, ele está em revisão, que vai ser justamente um livro sobre o gnosticismo da Síria, de Bardesanes, com esses hinos traduzidos e comentários do MID e comentários dos autores e toda essa contextualização mais aprofundada. Não só a tradução do hino e pronto, né, mas um comentário a respeito do hino, inclusive traduzindo textos do MID, que é um... Eu trouxe alguns trechos da tradução, eu pedi para os autores se eu podia usar alguns trechos aqui no estudo hoje. Eu não trouxe inteiro, mas eu trouxe aqueles elementos que eu acho mais essenciais para o nosso estudo aqui. E aí uma coisa que eu queria chamar a atenção, e por isso eu pus o mapa, que apesar de ser um hino simbólico, falando da jornada da alma, claramente tem muito simbolismo nesse hino, ele vai se referir a regiões geográficas, porque todo ser humano se refere somente àquilo que ele conhece, e usa o que ele conhece como referência para os seus símbolos interiores, certo? Então, ele vai se referir a regiões que eu fico pensando se não são regiões que o Tomé passou. Então, botei um mapa aqui que a gente faz alguns comentários a respeito disso depois. Então, vamos passar um pouco pelo hino aqui. Quando eu era criança e vivia no meu reino, na casa de meu pai, e na riqueza e nas glórias de meus tutores me deleitava, tendo me equipado com provisões para uma jornada, do Oriente, nosso lar, meus pais me enviaram. Retiraram-me minha resplandecente veste de glória, que por seu amor a tinham confeccionado para mim, e também meu manto púrpura, que fora tecido de acordo com a medida de minha estatura. Começa com uma criança que vivia na casa do pai, não tem a parábola do filho pródigo, né? Que vivia no seu reino, na casa do pai, na riqueza e na glória, se deleitava. Ele se equipa com provisões para uma jornada. Do Oriente, os pais enviam. O Oriente, obviamente, é a terra onde nasce o sol, então é sempre o símbolo para a região espiritual. Na tradição islâmica gnóstica, no sufismo, na gnose islâmica, vai aparecer em alguns autores como o Suhrawardi, que é muito profundo, falando do Oriente e do Ocidente como essas regiões da alma, né? Eles não estão se referindo a regiões geográficas. Então, a terra do Oriente é a terra da alma, é a terra do Pai, a terra do pleroma, a terra divina. O Ocidente é a terra da matéria, do mundo. E aí os pais enviam. E ao enviar, eles tiram a veste que tinha sido confeccionada para ele, na medida dele, de acordo com a sua estatura, né? Mostrando que cada pessoa tem a sua própria medida, né? É uma veste que é tecida por nossa própria alma. Bom, os pais fizeram um pacto para que não fosse esquecido. Escreveram-no em meu coração. Se desceres ao Egito e de lá trouxeres aquela pérola única que repousa em meio ao oceano, guardada pela serpente de respiração ruidosa, né, busque essa pérola. É o que eles estavam dizendo. Acho que eu pulei uma frase aqui. Então, os pais falam para o menino e fazem esse pacto no coração dele e mandam ele para o Egito. Por que o Egito? Nesse simbolismo aqui desse povo, dessa cultura, né, o Egito, desde lá do Velho Testamento, né, é o povo que escravizou os judeus e tal, tem toda aquela história. Mas é simbólico, né?
O Egito representa a matéria, porque o Egito é árido, né? Ele é quente, ele tem muita terra, né? O Egito é a matéria e é o lugar onde as almas puras são escravizadas, no simbolismo dessa cultura, desse povo, desse ensinamento. Não tem nada a ver aqui com mistérios egípcios ou tradição egípcia antiga, nem nada disso. E essa pérola, novamente, aqui é referida como uma pérola que está no meio do oceano e é guardada por uma serpente de respiração ruidosa. Então, uma serpente perigosa. Então, o menino deixa o Oriente e desce, acompanhado de 2 mensageiros, pois o caminho era perigoso e difícil. E eu era jovem para trilhá-lo sozinho. É bonito, né? Porque ele vai indo com 2 mensageiros, porque é uma alma jovem e precisa ser levado em segurança. E aí ele dá algumas regiões geográficas, eu achei bonito isso. Atravessei as fronteiras de Maixã, local de encontro dos mercadores do Oriente, e alcancei a terra de Babel e adentrei as muralhas de Sarbug. Descendo mais, entrei no Egito, e de mim se apartaram os da minha escolta. Então, esses 2 mensageiros saem de cena e deixam ele no Egito, né? Ele encarna. Quando ele chega no Egito, segui diretamente para a serpente. Então, ele foi com um objetivo claro em mente, porque o pacto estava marcado no coração. E me estabeleci próximo à sua pousada, para tomar-lhe a minha pérola, enquanto ela estivesse inativa ou dormindo, ou seja, a serpente tem que estar calma, sossegada, dormindo. E aí a gente pode ir lá com tranquilidade pegar a pérola. Sozinho eu lá estava, sim, completamente sozinho, a solidão aqui na alma, né? Um estranho para meus companheiros de hospedagem. Então, lá vi um homem de meu povo, um parente nobre nascido na terra do sol nascente. Aqui tem alguns elementos, né? Os gnósticos, eles usam muito esse símbolo do estrangeiro, né? Tem um texto da Biblioteca de Nag Hammadi que se chama Alógenes. Alógenes quer dizer o estrangeiro. Alienígena vem disso, né? Não quer dizer que ele era um alienígena, né? Por favor. Mas ele era um estranho. Era alguém que não se identificava com aquela região, com aquele povo, com aquele mundo. E se sentia sozinho. E ao se sentir um estranho, um estrangeiro sozinho, filho de um rei, um príncipe, né? Ele encontra um parente que nasceu na terra do sol nascente. Ele encontra um irmão de caminhada espiritual, um instrutor, um mestre. Ele encontra alguém que está lá. Que bom é poder encontrar pessoas, né? Fiz dele meu companheiro confidente, um colega com quem compartilhar a minha jornada. E ele advertiu-me contra os egípcios, alertando-me para não consorciar-me com os impuros. Pois eu me tinha vestido como eles, de forma que não pudessem supor que tivesse vindo de longe, a fim de obter a pérola e assim extingarem a serpente contra mim. Ou seja, ele chega lá, é um mito, né? Ele chega lá, ele se veste como os egípcios, ele põe os mesmos trajes para o quê? Para não ser identificado, para não ser tido como um estranho, para que não se pusessem contra ele. Porque quando a gente se coloca como diferente, e quando a gente deixa claro que a gente está aqui no mundo para, na verdade, obter a sabedoria, essa pérola, a gente começa a incomodar, porque a gente começa a não jogar os mesmos jogos sociais que a maioria das pessoas, a gente começa a ser um pouco estranho, e isso incomoda. E isso faz as pessoas até quererem nos tentar mais, sabe? Quando você, não sei se vocês já passaram por isso, mas quando você sai com os amigos e você recusa uma bebida e eles ficam assim, deixa de ser chato, bebe aí, só você não bebe, seu chato. Eu estou dando um exemplo bobo, mas é isso. O diferente, mesmo sem querer mal para ninguém, ele acaba se destacando e causando problemas para si mesmo. Chama a atenção que ele está buscando um tesouro que acaba desdenhando daqueles prazeres que os outros estão ali envolvidos, e sem você dizer nada, às vezes eles se sentem julgados, e isso gera atritos entre as pessoas, né?
É complicado viver nesse mundo. Mas esse príncipe tinha se vestido como eles, como forma de proteção. Ele tinha tomado as vestes desse mundo, ele tinha encarnado nesse mundo e ele estava vivendo nesse mundo. Porém, o companheiro, o colega dele, que nasceu na Terra do Sol Nascente, falou: cuidado, cuidado, não se misture muito. Bom, passou-se alguns versos, e ele diz: por alguma circunstância, eles descobriram que eu não era de sua região. Astuciosamente de mim se aproximaram, e ainda me deram de seus alimentos para comer. Quando eles começam a lhe dar os seus alimentos, e alimentar esse príncipe com os alimentos do Egito, que está vestido com as vestes do Egito, né? O que acontece? Ele se esquece, porque ele começa a comer do alimento do Egito. E ele começa a esquecer do motivo que ele foi enviado pelo seu pai. Então ele diz: esqueci-me que era filho de um rei, e tornei-me um escravo do seu rei, do rei da região. Esqueci tudo referente à pérola pela qual meus pais haviam me enviado, e devido ao peso de seus alimentos, os alimentos tamásicos, diriam os hindus aqui, né, na Ayurveda, né, tamas, pesado, que obscurece a mente e o corpo, e aí cai em um sono profundo. Devido ao peso de seus alimentos, eu caí em um sono profundo. Lá no mito gnóstico vai ser o demiurgo que vai fazer isso, ele vai colocar no Éden os alimentos para distrair, para instigar os desejos e colocar Adão em um sono profundo. É a mesma mito, né, contado de outra forma. Meus pais perceberam tudo isso que estava ocorrendo e ficaram por mim aflitos. Então me escreveram uma carta. Para ti, filho, que estás aí embaixo no Egito, saudações. Acorda e levanta-te do teu sono. Dá ouvidos às palavras de nossa carta. Lembra que és um filho do rei e vê a quem tem servido em tua escravidão. Pensa na pérola pela qual empreendestes a jornada ao Egito. É interessante que na história, eu não pus esse trecho aqui, quando os pais lá no Oriente veem o que está acontecendo com seu filho no mundo, que está se misturando e se esquecendo, porque se distraiu com as comidas desse mundo, né? Com os desejos desse mundo, eles mandam uma carta. E essa carta, quando é redigida, ela é assinada por todos os poderes do Oriente, os outros nobres. E essa carta ela se transforma numa águia. Lá no mito do apócrifo de João, mito gnóstico, Jesus aparece em cima da árvore do conhecimento na forma de uma águia e desperta a Eva para comer do fruto. E é justamente uma águia. São símbolos da alma, né? E aí, essa águia, quando chega ao príncipe jovem, ele pode ler inscrito no seu coração a mensagem, né? É como aquela lembrança que Platão nos fala, a lembrança de que a alma que começa a despertar do sono profundo, né? Por isso que eles falam, levanta-te do teu sono, dá ouvidos à nossa carta, lembra quem tu és e vê quem você está servindo. Por isso que a gente não pode servir a dois reis. A gente ou serve ao mundo, aos reis desse mundo, que comandam esse mundo, ou a gente serve ao rei do Oriente e recupera a nossa pérola. Então, precisamos lembrar que somos príncipes e lembrar porque a gente está fazendo essa jornada ao Egito. Claramente é um mito da jornada da alma. O último trechinho que eu peguei. Como mensageira, certamente minha carta era uma carta selada com a mão direita do rei, para protegê-la dos filhos de Babel, os perversos, e dos selvagens demônios de Sarbug. Então, tinha perigos também no caminho, ele não queria que essa carta fosse capturada por aqueles que estavam tentando desviar o príncipe. Ah, tá aqui a águia, eu não cortei, não. Ela voou na forma de uma águia, voou e pousou ao meu lado, e transformou-se inteiramente em discurso. Com sua voz, e ao som do farfalhar de suas asas, despertei e levantei-me de meu sono profundo. Lembrei que era o filho de um rei, e minha alma ansiava por sua natureza. Lembrei-me novamente da pérola.
Assim que peguei a pérola, voltei à casa de meu pai, conduzindo-a. As vestimentas sujas e impuras deles, eu as tirei e deixei em suas terras. Dirigi-me ao caminho de onde vim, para a luz de nossa morada, a terra do sol nascente. No caminho, os trechos que eu cortei vão falar como ele teve que fazer um mergulho no fundo desse oceano e poder capturar essa pérola guardada pela serpente de respiração ruidosa. E que quando ele volta para casa, ele, né, essas passagens que a gente encontra em várias passagens do Evangelho de Tomé e do Novo Testamento, né, sobre tirar as vestes, abandonar as vestes sujas, né, não pôr pano novo em remendo velho, né, como é que é? Mas essa ideia do abandonar e deixar na terra tem em várias passagens. Então, a gente entende que a jornada espiritual não é tanto sobre conquistar algo, no sentido de que esse algo já está no nosso oceano interior, né? A gente só precisa fazer um mergulho e não ser distraído pelas bebidas e comidas do mundo, né? A gente precisa ter a coragem de mergulhar. E o oceano representa o oceano da existência, ele representa o oceano das emoções, que às vezes são conturbadas e não deixam a gente navegar, né? Então, tem muitos símbolos para a gente trabalhar aqui. Nem ouso tentar explicar tudo, porque eu acho que muito disso precisa falar com o nosso inconsciente na hora de dormir, a gente deixar esse assunto lá morando na nossa alma, mas é uma questão da gente mergulhar e se desfazer daquilo que não é nosso. As vestimentas sujas e impuras não é nosso, a gente só precisa tirar essas camadas, a gente só precisa se abrir para a luz. A luz da terra do sol nascente. Então, é um hino muito comovente, muito bonito, da tradição gnóstica siríaca, de Tomé, de Bardesanes, né? E eu achei que tinha tudo a ver trazer o hino aqui hoje, justamente porque é o símbolo da pérola, né? Então, essa pequena passagem aqui sobre o negociante que abandona e vende todas as suas coisas para poder ter o tesouro que é imperecível, é como o príncipe que abandona as comidas do Egito e para de se distrair com as coisas daqui e deixa de ser um servo dos reis do mundo e volta a ser um príncipe no reino de seu pai. É um simbolismo muito bonito. E lembrando que a pérola, uma coisa que eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção, a pérola, ela se forma apenas quando a ostra sofre. É um pouco... eu não entendo muito de criação de ostras, tá? Até porque eu sou vegetariana. Mas eu sei que para formar pérola, precisa ter um estresse ali na ostra, né? Tem que entrar areia, a areia tem que ser transformada em pérola, se alguém conhecer melhor, quiser comentar aqui também, depois fica à vontade. Mas me chama a atenção esse simbolismo que os gnósticos usam, justamente porque é algo que é puro, é brilhoso, é branco, está no fundo do oceano, e ela só é formada dentro de uma concha, né? Talvez a concha do nosso coração, protegida ali, porque não é corrompida pelos arcontes, a luz que nunca será corrompida, mas ela se forma em meio à experiência do sofrimento. Então, é preciso que a gente vá até o Egito, é preciso que a gente mergulhe no oceano, é preciso que a gente vença essa serpente ruidosa, a gente aprenda a recusar e não se distrair nesse caminho, receber os mensageiros do Pai, reconhecer os nossos irmãos de jornada, os nossos instrutores que nos dão dicas, nos dão avisos, às vezes, na jornada, e aí a gente é capaz de recuperar essa pérola. E quando esse príncipe recupera, ele volta para a casa do seu pai, ele dá a pérola para o pai, e ele tem um trecho aqui que eu cortei que cita essa região aqui, Hircânia, que é claro que ele não está falando, por ser um mito, ele não está falando da região necessariamente, né?
mas ele conta assim, e aí ele recebeu uma veste vinda lá do alto de Hircânia. Achei interessante. E essa veste é como a que ele deixou para trás, só que dessa vez mais resplandecente, mais bonita, feita sob medida para a estatura dele, com palavras mágicas, palavras sagradas, em letras douradas e vermelhas, bordadas nessa veste, né, com pedras preciosas incrustadas na veste, né, claramente é a recepção de uma veste de luz. Na tradição budista, a gente vai falar das 4 vestes, né? Mas se fala mais de 3, que é a Nirmanakaya, a Sambhogakaya e a Dharmakaya, que são vestes do Arhat, do adepto, do Bodhisattva e do Buda, né? Assim, são graus de iluminação muito elevados que há o uso de uma veste para que a gente possa transitar nos mundos espirituais mais elevados, né? Porque com o nosso corpo psíquico astral, nós podemos aqui sair no astral, mas sem as vestes espirituais, que só são conquistadas depois que a gente recupera a pérola, a gente não consegue voltar para a Terra do Oriente, para a Terra do Sol Nascente. Então, é apenas com essas vestes especiais, as vestes de um verdadeiro iniciado, as vestes de um adepto, né, de um grande, de um iluminado, de alguém que encontra o Cristo, o seu Cristo interior, que está em todos, né, não é seu no sentido de individual, porque não é uma força individual. Então, ele recebe a veste. Então, Jesus vai aparecer em muitos textos portando uma veste de luz, aparecendo com uma veste de luz, a ponto dos discípulos falarem, abaixa um pouco a luz aí que está brilhando demais. E aí, nesse hino da pérola, né, que está no Atos de Tomé, que é escrito pelo Bardesanes, aqui, ó, nessa região, cadê meu mouse? Sumiu aqui. Nessa regiãozinha aqui, onde está aqui o início dos rios, é onde estava o Bardesanes, vai falar da pérola, da veste, é a mesma linguagem gnóstica que a gente encontra em outros textos, né? E é sempre essa mensagem de que há uma beleza nesse mundo, que a pérola, ela está no Egito, né? O Egito não é uma terra estéril, a pérola está no Egito, mas a gente precisa ter a audácia de encontrá-la, e de não se esquecer, e de não se distrair no caminho. Então, só fechando essa passagem, algumas mensagens que me ficam, né? Aquela passagem que é repetida ad eternum, de não dar pérolas aos porcos, eu acho que ela ganha um significado maior quando a gente começa a ver esse símbolo da pérola ser usado de formas mais profundas, né? Então, não dar pérolas aos porcos tem relação com a gente não contaminar a nossa natureza espiritual com aquilo que há de mais corrompido e sujo do mundo material, mas que a gente pode encontrar a luz nesse mundo, né? E o Leloup, ele vai comentar, né, porque eu estou fazendo um estudo junto com o livro do Leloup, que ele fala que muitos textos gnósticos, né, vão usar esse símbolo da pérola, e se a opinião dele eu compartilho em parte, como símbolo do self, ou do ser não criado. Mas, para mim, é justamente esse ser com S maiúsculo, que é o Cristo em nós, a luz do um em nós, é essa pérola que precisa ser encontrada, né? Mas o Leloup comenta que isso pode ter uma derivação do gnosticismo iraniano, né? Porque aqui na região do Irã também vai ter um grupo gnóstico que vai ser decorrência de João Batista, foi até um tema da aula do Alberto mês passado, porque no gnosticismo iraniano há a presença de ensinamentos que falam sobre uma palavra persa, né, govar, não sei falar persa, mas que essa palavra significa pedra preciosa ou quintessência, né? E quintessência tem a ver com essa natureza espiritual última que habita em nós. Esse Atma em nós, esse Cristo em nós é a quintessência, que também é uma pedra preciosa. E aí, fazendo mais um ganchozinho, que eu adoro fazer esses ganchozinhos, né? Vocês me desculpem se eu estiver confusa, mas tem lá num texto ligado aos templários, lá do século XII, eu dei um salto de 1000 anos agora, 1100, 1100 e tantos,
que é um texto literário chamado Parsifal, muitos de vocês talvez conheçam, não o Parsifal do Chrétien de Troyes, mas o Parsifal do trovador alemão ligado aos Templários, o Wolfram von Eschenbach. O Wolfram, ele vai contar um Parsifal diferente. Por que eu estou lembrando dele? Porque enquanto o Parsifal do Chrétien de Troyes, ele é meio catolicão, assim, tem o Santo Graal, tem aquela história toda, mas ele é muito católico na linguagem. O Parsifal do Wolfram, que ele lá no capítulo 9 vai contar que ele está escrevendo a pedido dos Templários, ele vai falar que o Graal é, na verdade, uma pedra preciosa que caiu da testa do anjo da luz. Então, é uma versão oriental, porque o Parsifal do Wolfram, ele vai lá na história do Preste João, ele vai lá em Damasco, ele vem do Oriente, ele vem trazendo uma tradição iraniana, talvez, sufi, talvez, alquímica do Oriente, e mescla com essa tradição do grau cristão, da cavalaria, rei Arthur e etc., né? E ele traz justamente esse símbolo de que é uma pedra que caiu da testa do anjo da luz. Então, eu lembrei da pedra, da pérola, do comentário aqui do Leloup, achei que cabia. E uma coisa interessante da gente comentar, que na passagem aqui do Evangelho de Tomé, é usada a imagem de um negociante. E é o que a gente faz na nossa vida, né? A gente fica negociando benefício, quanto que eu vou ganhar, quanto que eu vou perder, né? Não só financeiramente, né? Em tudo, né? O que que eu ganho com isso, o que que isso me serve para o meu interesse, quanto que isso me adula, quanto que isso me agrada, que prazer eu vou tirar disso, né? Então, nós somos negociantes nessa vida. E a gente fica negociando posses, apegos, né? Nosso armazém pessoal. E quando a gente encontra a pérola, a gente para de barganhar. A gente para de barganhar com o divino. Porque a gente mergulhou. E aí a gente aprende a discernir o que realmente tem valor, né? Então, por isso que o negociante, ele para com essa de negociar. Ele acha a pérola e aí ele não tem dúvida. Isso é pistes. Isso é a verdadeira fé. Não é você ter uma crença cega em algo, é você ter aquela fé que você tem certeza, porque você conhece, porque você viveu. Então, meu desejo aqui é que todos nós possamos achar a nossa pérola no fundo do nosso oceano, né? E aí tem aquela passagem típica do Novo Testamento, né? Que onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, aí está a nossa pérola. Então, o nosso tesouro, o meu, o seu, de vocês, ele está no que é perecível, cheio de poeira, aí, de tempestade de areia do Egito, ou ele está no que é imperecível? Ele está no transitório ou ele está no eterno? Então, a gente saber onde está o nosso tesouro é a gente saber no que a gente está colocando a nossa mente, no que a gente está colocando o nosso coração e qual é a nossa motivação. E eu acho que isso é uma clareza que todos deviam buscar. Inclusive, uma forma de encontrar essa paz interior é ter essa clareza de motivação.